Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 14 de junho de 2021, estamos todos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos exatamente no mês de fevereiro de 1860. Rogamos já o amparo da espiritualidade amiga que possa conduzir as nossas irmãs Carla e Aramita, que são responsáveis pelo trabalho da Revista Espírita. Vamos começar hoje a história de um danado. Essa história está no livro Céu e Inferno, no capítulo 6, sobre o título de Criminosos Arrependidos. Sociedade, 9 de dezembro de 1859, primeira sessão. O senhor de la Roche, membro titular, comunica o seguinte fato que é de seu conhecimento pessoal. Numa pequena casa perto de Castelnau-d'Arry, ocorriam barulhos estranhos e manifestações diversas que levavam a considerá-la como assombrada por algum mau gênio. Por conta disso, foi exorcizada em 1848 e nela colocaram grande número de imagens de santos. Então, querendo habitá-la, o senhor D mandou fazer reparos e retirar as gravuras. Depois de alguns anos, ali morreu subitamente. Seu filho, que a ocupa atualmente, ou pelo menos a ocupava até há pouco, certo dia recebeu, ao entrar no aposento, forte bofetada de mão invisível. Como se estivesse completamente só, não duvidou que ela provisse de uma fonte oculta. Agora não quer mais ficar lá e vai deixá-la definitivamente. Sabiamente vai partir deste lugar. Há na região a tradição segundo a qual um grande crime teria sido cometido naquela casa. Interrogado sobre a possibilidade de evocar o esbofeteador, São Luís respondeu que sim. Chamado, o espírito se manifesta por sinais de violência. O médium é tomado de extrema agitação. 7 ou 8 lápis são quebrados. Vários são atirados sobre os assistentes. Uma página é rasgada e coberta de traços insignificantes, feitos com cólera. Todos os esforços para acalmá-lo mostram-se impotentes. Pressionado a responder às perguntas que lhe são dirigidas, escreve com a maior dificuldade um não quase indecifrável. Pergunta para São Luís é feita a seguinte: São Luís, terias a bondade de nos dar algumas informações sobre este espírito, já que ele mesmo não pode ou não as quer dar? É um espírito da pior espécie, um verdadeiro monstro. Nós o fizemos vir, mas não nos foi possível obrigá-lo a escrever, malgrado tudo quanto lhe foi dito. Ele tem seu livre-arbítrio, mas, infeliz, dele faz triste uso. Há muito tempo que morreu como homem? Tomai informações. Foi ele que cometeu o crime cuja lenda existe na região. Quem era ele em vida? Sabê-lo-eis por vós mesmos. Vai pesquisar, Kardec. Nossa, credo. Mas é só para entender, essa é a história do... Conta aí a historinha. É a história de... A história de um danado. A história de um danado é um maldito, alguém que foi condenado ao inferno. Certo. Conta-se isso em 1859, ele está contando. Então é assim, não dá para contar tudo, senão vai perder a emoção. Mas só o iniciozinho. Ele conta que os bofetões. Ele conta que essa casa, né, em 1848, já antes disso, ela era abandonada e ela foi exorcizada. Né? Foi um padre lá e fez exorcismo e botaram várias gravuras de santo. E o senhor D quis morar nela e mandou reformar e se mudou para lá.
E o senhor D morreu subitamente, ninguém sabe de quê. E depois que ele morreu, o filho dele foi para lá. E um dia o filho dele, estando sozinho, ele recebeu uma bofetada. Então, em 1848, essa casa foi exorcizada, porque ela tinha uma lenda que ela era mal assombrada e que aí tinha sido cometido um crime. O senhor D quis habitar essa casa e mandou reformá-la e tirou as gravuras e ali habitou. E o senhor D morreu subitamente. O filho do senhor D, que foi morar lá, e um dia, estando sozinho na casa, ele recebeu uma bofetada de uma mão invisível. Ao saber que aquilo não foi, ele recebeu realmente uma bofetada, ele não quis mais morar lá e ia se mudar de lá. O senhor de la Roche mandou essa informação para o Kardec. E o Kardec perguntou do São Luís se podia evocar o esbofeteador. São Luís disse que sim, e foi essa parte que ele veio, quebrou os lápis, não quis, e agora ela perguntou isso, Kardec perguntou isso do São Luís, e o São Luís respondeu que ele sabeloeis por vós mesmos. É ele, pois, que assombra a casa atualmente? Sem dúvida, pois foi assim que eu vou lhe fiz chamar a atenção. Os exorcismos praticados não foram capazes de expulsá-lo? De modo algum. Ele tem algo a ver com a morte súbita do senhor D? Sim. Kardec podia ser um investigador de polícia, né? Ele sabe perguntar, por isso que ele foi escolhido. De que maneira contribuiu para essa morte? Pelo pavor. Foi ele quem deu a bofetada no filho do senhor D? Sim. Poderia ter dado outra em qualquer um de nós? Mas certamente, vontade não lhe faltava. Por que não fez? Não lhe foi permitido. Muito bom. Olha, isso é importante. Apesar do que ele disse que assim como o espírito que veio não quis se comunicar, e o São Luís disse que ele, apesar do que foi dito, o que falaram para ele lá, né? São Luís falou, e mesmo assim ele tem o seu livre-arbítrio e não quis responder, ele escreveu um não bem forte, ele também está sobre certas leis, e tudo que acontece a gente já sabe que é permitido por Deus, Deus que permite. Então não foi permitido que ele fizesse isso aos participantes da reunião. Haveria um meio de desalojá-lo daquela casa? Qual seria? Se quiserem desembaraçar-se da obsessão de semelhantes espíritos, será fácil, orando por eles. É o que sempre descuram fazer, é o que sempre descuidam, né? Preferem apavorá-los com fórmulas de exorcismo que os divertem muito. Então já sabemos que a única coisa para desfazer uma obsessão é oração, reforma moral. Gente, é só interessante quando a gente fala em oração, porque vocês recordavam que a forma que tratavam esses espíritos naquela época era o exorcismo. Então se ia lá, fazia umas preces decoradas e jogava-se uma água, né? E condenava, expulsava o então chamado demônio. Então aqui levava-se a cruz de madeira, a nossa Lígia está lembrando. Ele diz assim, então haveria um meio de o desalojar daquela casa, qual seria? Então como tirar esse espírito de lá? Se quiseres desembaraçar-se, lembra que isso aqui é São Luís, um espírito superior, da obsessão de semelhantes espíritos, será fácil, orando por eles. Então aí você pensa, normalmente quando a gente se vê no processo obsessivo, a gente tem por hábito, ou que a gente sente um mal-estar muito grande com a aproximação de algum espírito, a gente sempre pede assim, para se livrar dele, né? Assim? Então é tipo assim, é como se tira essa coisa de perto de mim. Desse jeito não vai sair nada, porque a primeira coisa é o amor e o respeito por esses irmãos que estão em sofrimento. Então orar por ele é um ato de amor. Eu digo assim, quando eu, na condição de médio ostensivo, quando eu sinto mal-estar, eu fico sempre pensando assim, se eu como médio estou sentindo isso, imagina como está a condição do espírito. Só dele se aproximar te dá um mal-estar terrível. No caso do suicida, por exemplo, ele nos deixa num estado quase de loucura.
a aproximação de um espírito, no caso de um suicida. E um espírito sofredor, um espírito em estado de perturbação, um espírito com ódio, um espírito que foi assassinado, ele provoca um mal-estar muito grande. Mesmo que ele não queira, ele não tenha a intenção. É a vibração, é o estado de perturbação da criatura. Então, e aí eu fico pensando assim, digo, meu Deus, se eu estou nessa condição, como não está esse espírito? Então é nesse ato de compaixão, de amor e de caridade, pedindo a Deus que o acolha, pedindo que a espiritualidade amiga o auxilie, e não apenas de forma muito egocêntrica dizer, afasta isso de mim não, isso é meu irmão, esse é meu irmão. Então não é só orar para se livrar, é orar para que a espiritualidade ampare a esse irmão. A gente tem libertação, né? Tem um livro de libertação. Eu tenho aprendido nesse período de estudo e de prática mediúnica que todo obsessor, ele em verdade é uma vítima. É alguém que carrega muita mágoa, foi alguém que não conseguiu perdoar. E como diz a nossa amiga Carla, está lembrando aqui, basta ler um pouquinho do livro Libertação e todas as obras de André Luiz. Então, gente, para que isso não possa ficar só de uma forma acadêmica, a gente está aqui só estudando, não, a gente tem que entender o que é. E quando ele falou aqui não lhe foi permitido, a gente percebe o quê? O bofetão que o filho recebeu foi permitido. Por algum motivo. E o susto que o pai dele levou, que levou o pai a óbito, também foi permitido. Por quê, gente? De uma forma bem jovem, a gente vai dizer, não é bagunçado, não. Não é bagunçado. Então, nada do que vem acontecer não é com a permissão de Deus. Porque quem comanda tudo é Deus. Nada. Nada do que vem acontecer é com a permissão. Nada do que vem acontecer não seja com a permissão de Deus. Se está acontecendo, Deus permitiu. Tinha o suicídio, Deus permitiu, não é livre-arbítrio. Da mesma forma que você encher sua cara a madrugada inteira e pegar seu carro e dirigir a 140, 150 km por hora. Isso é livre-arbítrio. Também só falta a gente fazer bobagem, Deus não permitir, agora vou salvar. Não existe Não vai. isso, né? Não vai. Entendeu, gente? Então, só pra gente... A gente tem que refletir realmente nesses pontos, assim, que são chave do que o nosso querido São Luís aqui está falando. Porque, afinal de contas, nós estamos lidando com uma obsessão ostensiva, e como ele bem falou, um espírito perverso. O médium não teve controle na psicografia. Quebravam os lápis, tamanha a agressividade do espírito. Selvagem, ele usou o termo aí. Desculpa aí, tá, gente? E outra coisa que o São Luís disse, que ele usou isso, essa assombração dele da casa, para chamar a atenção do Kardec. Ele diz aqui, sem dúvida, pois assim que vou-lo fiz chamar a atenção, para ele saber estudar esse fenômeno. 12. Dando às pessoas interessadas a ideia de orar por esse espírito e orando nós mesmos por ele, seria possível desalojá-lo? Sim, mas notai que eu disse orar e não mandar orar. Esse espírito é suscetível de melhora? Por que não? Não são todos, este como os outros? Contudo, é preciso enfrentar dificuldades. Mas, por mais perverso que seja, o bem em retribuição ao mal acabará por tocá-lo. Que orem primeiramente e o evoquem dentro de um mês. Assim, podereis julgar da mudança que nele se terá operado. 30 dias de oração. Olha. Primeiro orem. Não adianta chamar ele agora, ele não tem condições. Daqui a 30 dias vamos ver a ação da prece sobre ele. Agora você imagina o que é o Allan Kardec orando por alguém? A seriedade do grupo, da sociedade espírita. Isso também serve para todo mundo, né? Que perdeu parente, que não se conforma, que acha. Faz uma oração, tá aqui a dica, orar. Esse espírito é sofredor e infeliz. Podeis descrever o gênero de sofrimento que ele suporta? Está convencido de que deverá ficar eternamente na situação em que se encontra. Vê-se constantemente no momento em que praticou o crime. Qualquer outra lembrança lhe foi apagada.
e interdita qualquer comunicação com outro espírito. Na terra, só pode estar naquela casa, e quando no espaço, nas trevas e na solidão. Explica isso para ele. Então ele ficou tão perturbado pelo crime que ele praticou, que ele ficou circunscrito àquele local. Todas as outras lembranças foram apagadas e ele só tem a lembrança daquele momento. E qualquer comunicação com outro espírito ele não tem. Então ele está tão... mais para frente a gente vai saber por quê. Então ele está tão arraigado, tão preso àquela casa, que foi uma forma de chamar a atenção para ele ir lá na sociedade, para ele ver uma outra coisa, para orarem por ele, para ele começar a sair de lá. Eu gostaria até mesmo de também dar um pitacozinho aí. Sim. Ele foi levado por São Luís. Ele não queria ir, nem queria se comunicar. Não. Né? Então, olha só a situação. Então, lembra que esse espírito está dentro de uma casa, de uma mansão, que estava abandonada e que muitas pessoas já ficaram aterrorizadas ao ponto de levarem um sacerdote para fazer ali o exorcismo. Já é conhecida como Já está há muitos anos. Então, olha só. O Kardec, vamos aqui ponto a ponto. Esse espírito é sofredor e infeliz, ok? Sofredor e infeliz. Algum momento Kardec usou o termo perverso? Não. Podeis descrever o gênero de sofrimento que ele suporta? Ele é sofredor e é infeliz. Tu pode me dizer qual é o sofrimento desse espírito? Que gênero, que tipo de sofrimento ele está passando? Aí o São Luís diz, ele está convencido, o espírito está convencido de que deverá ficar eternamente na situação em que se encontra. Então quem é que está se punindo aí? Ele mesmo. E ele diz aqui, ele está convencido que ele tem que ficar nessa situação. Já foi revelado o crime? Não. Lá na frente. Então calma teu coração. Vê-se constantemente, olha só, ele se vê constantemente no momento em que praticou o crime. Então ele se vê, como ele diz, ele se vê ali constantemente praticando aquele crime, que nós ainda não sabemos qual foi. Qualquer outra lembrança lhe foi apagada. Gente, pensa. Agora me fala, isso aqui não é o inferno? Ele está dentro da casa, que tudo indica que o crime foi aí dentro. Já disse. E ainda se vê constantemente fazendo aquele crime. E não tem permissão de sair da casa. Vou chegar lá. Qualquer outra lembrança ele foi apagado. Então não lembra mais de nada, só do crime. Interdita, está interditado, proibido. Qualquer comunicação com outro espírito. Ele está preso com a consciência dele. E dentro da casa e no crime. E ele não tem permissão para conversar com qualquer outro espírito. Nem para trocar ele. Aí, rapaz, o que tu fez aí? Tu matou quem? Não. É só ele. Quer coisa pior? Pensa vocês isolados numa cena de um crime? Então, sabe, meus irmãos, quando a gente passa por um crime, nós devemos agradecer a Deus por sermos a vítima e não o algoz. Porque a vítima resgata um passado. O algoz arruma um débito muito grande. Então, a vítima deve perdoar e seguir, confiante em Deus. E deixando que a lei de justiça haja sobre cada um. Que possamos tirar as lições necessárias, mas perdoar e seguir. Que olha aqui a situação desse irmão. Preso na cena do crime, dentro do mesmo local. Porque todos nós iremos desencarnar e teremos que prestar contas com o que fazemos e com o que fizemos. Interdita qualquer comunicação com outro espírito. Na terra, só pode estar naquela casa, ele só pode estar naquela casa quando no espaço, e na casa, e quando no espaço, quando ele consegue sair daquela casa, ele vai para onde?
Trevas e novamente solidão. Treva, só escuro. Ele não consegue. Se ele tenta sair da casa, ele se depara com o quê? Treva. Porque ele deve querer fugir daquele inferno. Mas ele só se depara com escuridão. Quer castigo pior? Me perdoe, meninas, vamos lá. De onde vinha antes da última encarnação? A que raça pertencia? Havia tido uma existência entre as tribos mais ferozes e mais selvagens e precedentemente vinha de um planeta inferior à Terra. Então, ele tinha uma existência ainda em tribos inferiores e vinha de um planeta inferior à Terra. Ou seja, ainda era um espírito atrasado, que talvez tenha pedido e deu um passo maior que a perna, não conseguiu segurar uma encarnação num lugar mais adiantado do que de onde ele veio. Então, isso às vezes acontece. Qual é o propósito, gente? Por que Deus mescla? Porque você imagina se ficar sempre um grupo de selvagens juntos. Como é que vai ser? Não vai. Então é necessário o quê? Devagar. Mas vai devagar. Porque vai bem devagar, porque ali são selvagens. Mas acontece isso realmente de alguns espíritos, porque esse selvagem ele desencarna, ele vai para o mundo espiritual e fica na condição de espírito. E aí foi programado, ou talvez ele solicitado, vamos ver mais lá para frente, e ele vem. Qual é o intuito? Aprender, a se socializar, a realmente crescer, evoluir. Mas ele ainda se comportou como um selvagem. E isso acontece ainda em nossa sociedade. Nós temos algumas situações, alguns seres humanos, que você vai verificar o comportamento é de um selvagem. E isso independe de intelectualidade. Porque a gente vê pessoas que desenvolvem intelectualidade, mas que têm a atitude de um monstro, de um selvagem. Porque você imagina o que é entre as tribos mais ferozes e mais selvagens. Então olha a frieza dessa criatura ao matar um outro semelhante. Para pensar. Se esse espírito reencarnasse, em que categoria de indivíduos iria encontrar-se? Vai depender dele e do arrependimento que experimentar. Isso para a gente ver que tem essa mescla, como a tia falou, e por mais difícil, Deus não dá uma permissão se tem 100% de chance da pessoa falir. Claro que não. Ele é Deus, não é tirano. Então, claro que tem que ter o esforço, o trabalho e a persistência. Claro que quanto maior a prova, maior tem que ser o esforço, maior tem que ser a persistência. Então, daí que ele diz, vai depender dele e do arrependimento que experimentar. Porque até mesmo, Aramita, se ele estivesse lá na tribo, esse crime que ele cometeu não iria pesar tanto na consciência dele. Você está entendendo? Ele estando agora no planeta Terra, naquela situação, naquele momento, com aquele grupo, com aquela sociedade, que ele aprendeu dentro daquela sociedade que não se deve matar ninguém, então ele tem conhecimentos que lá na tribo ele não teria. Então essa atitude dele, apesar de ter sido uma atitude da tribo, perante a sua própria consciência, a dor é muito maior. Você está entendendo? Então mesmo ele tendo falido, sei lá, ter feito realmente isso aí, mas isso houve um processo de quê? Culpa, sofrimento. Você está entendendo? E isso vai pesar dentro dele. Isso já está pesando dentro dele. Não deixa de ser um aprendizado. Não, é um aprendizado. É aquilo que eu falei. Se ele tivesse matado lá na tribo dele, ele estaria na boa. Mas matar no planeta ao qual ele foi inserido e no meio social, na França, ao qual ele foi inserido, isso já dói. Só para a gente entender que ele está mais de um século nessa casa e assim, não foi ninguém que prendeu ele nessa casa. É ele, né? Ele só está Mais de um século. ele só tá preso nessa casa pela consciência dele, é ele mesmo. Esse inferno é particular e pessoal. Porque é onde está gravada a lei de Deus? Na consciência. E os espíritos, eles perdem a noção de tempo.
Então, como ele diz, é mais de um século, mas ele não tem noção que já passou um século. Em sua próxima existência corporal, poderia ser o que se chama um homem de bem? Isto seria difícil. O que quer que faça, não poderá evitar uma existência bastante tempestuosa. Ou seja, não dá salto à natureza. Saiu de selvagem, ainda vai caminhando. Vai, cara. Observação. A senhora X, médium vidente que assistia à sessão, viu esse espírito no momento em que queriam que escrevesse. Sacudia o braço do médium, seu aspecto era aterrador, vestia uma camisa coberta de sangue e tinha um punhal. Ele ainda se via na mesma... né? A roupa dele estava suja de sangue. E ele carregava ainda o punhal ao qual foi o instrumento para ele ser esse algoz. O senhor e a senhora F, que assistiam à sessão como ouvintes, embora ainda não fossem sócios, desde a mesma noite, atenderam a recomendação feita em favor do infeliz espírito e oraram por ele. Obtiveram várias comunicações, assim como de suas vítimas. Narrá-la-emos na ordem em que foram recebidas e as que, sobre o mesmo assunto, foram obtidas na sociedade. Além do interesse ligado a essa dramática história, ressaltam um ensinamento que a ninguém escapará. Cenas do próximo capítulo. É verdade, sendo que seria aí a segunda sessão, né? Mas que já vai ser na casa do senhor F. Já vai ser na casa do senhor F, porque naquela época ainda não havia sociedade, então as instituições religiosas eram feitas realmente, os trabalhos eram feitos nas casas, né? Gente, nunca mergulhe apenas na leitura, porque aqui nós estamos falando de um ser humano. Nós estamos falando de alguém que viveu uma experiência na Terra, que carregou as suas dores e que a gente pode aprender muito. Não foi à toa que Kardec colocou isso aqui. E como nós lidamos ainda com criaturas, com irmãos, e muitos de nós ainda podemos nos deparar com essas situações dolorosas de um assassinato ou atender um processo de um espírito realmente obsessor que segue, que persegue. Então a gente tem que aprender a respeitar e tem que aprender a lidar com tudo isso. Então agradecemos a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga, que possam nos amparar, nos fortalecer e principalmente aqueles que passaram por essa expiação ou por essa aprovação do assassinato. Que Deus nos abençoe.